Meus irmãos, paz do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero louvar a Deus pela honra, o privilégio de poder estar com os irmãos mais uma vez. Estar aqui para mim é uma honra e um privilégio do qual não sou digno. Louvar a Deus pela vida preciosa do meu irmão mais velho, pastor Silas Josué Oliveira. Eu pude, junto com a minha esposa, na nossa escolinha, contar para a igreja um pouco do que fomos abençoados por esta vida preciosa. Eu morava nesse prédio aqui, assim que eu cheguei. Eu assumi a igreja lá no dia 2 de setembro de 2000 e vim morar nesse prédio aqui. E passei lá uns momentos pouco difíceis, em razão da história da igreja, o pastor conhece bem, e eu ficava ali na lavanderia, junto com a Suzy, ouvindo, especialmente às terças-feiras, o dia que o pastor estava pregando aqui, e muito, nossa vida foi abençoada, até que um dia Deus permitiu que a gente fosse estudar na mesma escola, e aí aprendi a colar dele, e aí ficou bom. Glória a Deus por isso. Saudação da minha esposa, minhas filhas, genro e da igreja que está lá em São Mateus. Os irmãos aceitam? Muito obrigado pelo convite. Eu disse ao pastor que não poderia estar em razão de uma viagem, mas acabei chegando. O Heber ligou aqui para os irmãos na igreja, para saber da escola, e aí alguém contou para o pastor, e o pastor me ligou. Eu estava lá na Marginal Tietê, aí conversamos e combinamos estar aqui. Mas eu estou aqui tremendo, porque diante da igreja e diante de Deus, eu preciso externar gratidão, louvor, e dizer aos irmãos que não me sinto à altura, nem apto a falar no dia que foi reservado ao pastor Silas. E eu não sei nem como começar. E eu sei que os irmãos gostariam muito de ouvir o pastor de vocês, a instruí-los, porque ele é o anjo da igreja, designado para cuidar de vocês. E depois de minhas dificuldades lá, a gente acabou conversando de estar aqui. E o assunto para o qual o pastor estava preparado e que eu tive que sair correndo atrás das anotações é sobre a prioridade na vida devocional do obreiro. Está nesta linda apostila que vocês têm aí. Eu só não posso dizer a página, mas eu vou descobrir agorinha. 27. Isto aqui. Eu recebi esta linda apostila, tive o cuidado de ler e a partir daí estudar, me aprofundar e de acordo com o que está aí, a partir daí nós vamos conversar um pouco. Amém? Vocês suportam me ouvir um pouquinho? São 7:55, eu sei que tem um combinado de um sinal, nesse sinal eu paro, e aí eu volto, perfeito? Acho que é isso. Muito bem. Para a nossa conversa de hoje, eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia. Quem tem uma Bíblia aí, diga eu tenho. Quem tem uma Bíblia trouxe, diga eu trouxe. Essa igreja é linda, né, gente? Povo bonito, glória a Deus. Salmo número 27. Feliz a igreja que tem um pastor como esse que Deus deu para vocês, gente. Eu trabalho muito no segmento onde Deus me colocou, e eu vejo muita gente clamando por pastores crentes, e Deus deu para vocês um pastor crente. Deus abençoe.
Salmo 27, do verso 1 ao verso 14. Quem já achou, diga: eu achei, pastor. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, espera, pois, no Senhor. Amém? Amém? Muito bem. Há uma grande quantidade de pessoas que têm uma síndrome de perseguição. E esta síndrome de perseguição os faz tomar atitudes próprias de gente imatura. Gente imatura que busca o revanchismo, rivalidades e mania de se vitimizar. E quando buscam dar resposta a esta situação que permeia o seu coração, eles esperam palavras de consolo, como aquelas ditas por outros crentes: fique firme, meu irmão, é assim mesmo. Ou outra mais ou menos assim: Deus é contigo, logo eles vão ver que Deus vai te levantar. Ou ainda: levante a cabeça, porque Deus vai pelejar contra os teus inimigos, e coisas parecidas com isso. Aqui não tem muito de gente assim, mas lá na minha região tem. Então, como eu venho de lá, eu tenho que trazer alguma experiência de lá. Ao obreiro de Cristo, ao servo de Deus chamado para servir na obra de Deus, não cabem comportamentos assim. Aliás, a Bíblia diz que o que nos segue é a bondade e a misericórdia. Diga aí: o que me segue é a bondade e a misericórdia. Fala forte, vai lá.
Então eu não tenho que ficar preocupado com quem está me seguindo ou perseguindo, porque onde eu for, a bondade e a misericórdia vão estar comigo. É isso que está no Salmo 23. Dos obreiros do Senhor se espera maturidade e equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Porque de alguma forma o obreiro se torna um espelho para os irmãos, que são um pouco mais jovens na fé. Portanto, precisam ter algum cuidado com o que fala, com os gestos que faz, com a forma que vive, com o jeito que lida com as coisas. E esta é uma razão importante para a vida devocional do obreiro, objeto da nossa conversa. Quando alguém chamado por Deus sente a convicção do seu chamado, ele sabe que a sua chamada deve, em tudo, glorificar a Deus. Porque se ela não glorificar a Deus, ela tende a glorificar a Ele mesmo. E se isto acontece, ele se torna ilegítimo no ministério. E ninguém será coroado se não militar legitimamente. Quando uma pessoa se sente digna, ele acaba por se sentir independente ou capaz demais. E a isso a Bíblia chama de soberba. E quando ele se sente capaz demais e independente, ele esquece a cooperação e a ajuda do Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês uma frase que tem me acompanhado. Se vocês ouvirem uma boa pregação, de um bom expositor bíblico, uma mensagem daquelas, e vocês saírem daqui dizendo, que mensagem? Daqui a uma semana ninguém lembra mais. Mas se ouvirem a voz de Deus, eu duvido que vocês vão continuar o mesmo. Porque a voz de Deus muda o coração das pessoas. João, se você tem a Bíblia, capítulo 7, verso 18. João, capítulo 7, verso 18. Disse Jesus: quem fala de si mesmo, busca a própria glória. Quem fala de si mesmo, busca a própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Eu sei que aqui não tem, mas lá na minha região de vez em quando aparece gente que está bravo com o outro porque o outro copiou a mensagem que ele pregou e queria pregar e ele ia, né? Quem tem a própria mensagem e fala a própria mensagem acaba ficando bravo porque a sua mensagem foi copiada. Mas quem quer glorificar aquele que o enviou, ele está preocupado em que aquela mensagem seja divulgada, porque não é dele, é mensagem daquele que o enviou. Por essa razão, a vida devocional do obreiro se constitui uma objetiva declaração dessa dependência divina. E isto faz descortinar um cenário espiritual onde as batalhas são travadas de fato. E muitos de nós precisamos lembrar do texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, onde ele vai tratar de algumas coisas muito significativas. E eu vou lembrar de duas apenas. Quando nós servimos ao Senhor com o coração reto, ainda que estejamos sendo perseguidos
ou atacados, ou apedrejados, a preocupação daquele que serve ao Senhor é maior com aquele que está fazendo mal para ele do que consigo próprio. E parece esquisito, mas ouvimos uma frase muito significativa na nossa última escola, de um servo de Deus que, muito usado pelo Espírito Santo, falou conosco. Dizia ele: alguns me acham doido, mas eu oro para que Deus encha do Espírito Santo os meus inimigos, para que eles acabem acordando e percebendo o mal que eles estão fazendo. Mas eu quero lembrar de 2 episódios. Jesus está pendurado na cruz. Arrancaram a roupa dele, colocaram uma coroa de espinho nele e bateram muito nele. Alguém cuspiu no rosto dele. A situação não era boa. Mas de repente Jesus olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Parece esquisito e alguém poderia dizer: mas ele era Jesus, né? Diga aí, mas ele era Jesus, né? É verdade. Só que tinha um obreiro, diácono, numa situação muito parecida. Mas ele tomou muita pedrada, gente. Pensa num homem que recebeu pedrada. Muita pedrada. Muita. E de repente, num dado momento das pedradas mais difíceis, ele caiu de joelho. E ao cair de joelho, ele ergueu os olhos e disse: Pai, perdoa eles. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. O nome desse diácono era Estevão, o primeiro mártir da igreja. Catuca o vizinho e diga: você é crente, irmão. Diga. E crente pensa mais no outro do que em si mesmo. Parece esquisito, mas é verdade. E Paulo, tratando disso no capítulo 2 de 2 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: tem um cidadão aí fazendo muita bobagem, criando caso, arrumando confusão, falando mal do pastor, e aquele tipo de gente esquisita. Vocês juntem aí e deem uma repreensão nele, porque a repreensão da maioria já basta. E se vocês perdoarem ele, eu também perdoo. Porque se eu perdoar alguém, eu perdoo alguém na presença de Cristo. Mas a minha sugestão é que vocês perdoem o tal e o encaminhem de tal forma que ele não seja consumido por demasiada tristeza. E alguém diz: mas é esquisita a fala de Paulo? É. Mas ele tem uma razão de ser. No segmento do texto ele vai dizer: para que Satanás não ache uma brecha, uma ocasião, um jeito de afetar a igreja. Então a gente vai vencer o maligno com o perdão. Diga: a gente vence o maligno com o perdão. Mas quando chega no verso 11, Paulo vai dizer assim: nós não ignoramos os ardis de Satanás. Satanás arruma confusão para que um diga: eu sou vítima, e o outro diga: eu sou vítima, e aí arruma um choque, e quando arruma o choque, Satanás acha um jeito de dividir. Mas quando a igreja, pelo poder do Espírito Santo, repreende, exorta, aperta, mas perdoa, aquele que fez a bobagem não morre, e a igreja segue triunfante para a glória de Deus. Então, a independência é algo tão esquisito que faz a gente imaginar que todas as batalhas que a gente trava
devem resultar na destruição do outro que nos fez mal. Depois de alguns anos servindo ao Senhor no ministério, a gente vai aprendendo a ser um pouco mais calmo. Eliseu, quando mais novinho, uma turma chamou ele de careca, ele não gostou. Falou umas palavras que depois de velho ele já não falaria. Uma ursa saiu lá e matou um montão de menino. Quando ele já estava velhinho, veio um exército inteiro para pegá-lo. A turma queria era acabar com ele mesmo. E ele orou a Deus assim: Senhor, deixa essa turma cega só um bocadinho. A turma ficou cega. Aí ele levou a turma toda para dentro da cidade. Quando a turma viu lá dentro da cidade, resolveram: vamos matar todo mundo? Ele disse: não. O que a gente faz então? Dá comida para eles. Põe água aí, deixa eles comer à vontade. Aí comeram bem. Aí ele disse: agora volta lá para quem mandou vocês vir aqui para me destruir e diga para ele não fazer isso não. Catou com o vizinho e diga: a maturidade melhora a gente. A maturidade melhora a gente. Quando a gente é mais novo, a gente é mais explosivo. Não é? Está chegando a 51 anos que eu estou dentro da Assembleia de Deus. Está chegando a 33 anos que eu pastoreio. A gente vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas a autoridade de Deus permanece por causa da comunhão do altar. Quanto mais a gente fica aos pés de Jesus, mais a gente quer ficar parecido com Ele. E esta é a razão da necessidade de uma vida devocional do obreiro. Porque a vida devocional busca que este obreiro fique cada dia mais parecido com Jesus. Aliás, nós não falamos em nosso nome. Nós pregamos em nome de... Nós anunciamos a Jesus, nós falamos de Jesus, nós proclamamos liberdade em nome de Jesus. Por isso, nós temos que ficar parecido com Jesus. Bom, a independência revela uma frieza espiritual. Como eu disse, aqui não tem dessas coisas, mas lá para o meu lado às vezes aparece. Gente que tem desprezo pela autoridade. E que começa a imaginar: eu não devo satisfação, eu faço do meu jeito, da minha forma, eu já sou grandinho, eu já sei caminhar sozinho. De outro lado, a devoção demonstra fé, demonstra, como diz na sua apostila, uma admiração, um respeito e uma submissão reverencial. E isso faz que a pessoa viva para o Senhor, não para si. Nas palavras de Paulo: a vida que agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Eu já não vivo mais, agora quem vive em mim é Ele. E se Ele vive em mim, eu já não tenho mais que ficar procurando as minhas razões. Eu me lembro do meu pai, eu era diácono, cuidando de criança na galeria, e meu pai dirigindo o culto. E daqui a pouco, terminado o culto, ele mandou reunir uns irmãos lá, e tinha um irmão meio bravo com outro irmão. E aqueles irmãos que alteram um pouco a voz, né? E aí, a turma falou muito. Eu lembro que meu pai olhou para um e disse: você tem razão? Ele disse: é claro que eu tenho, pastor. Aí ele olhou para o outro e disse: você tem razão? Ele disse: mas é óbvio que eu tenho, pastor. Então você tem razão, você tem razão. Ok. Vocês são crentes? Ah, pastor, nós somos. Então tá bom.
Você pega a sua razão, entrega ela para Jesus. Você pega a sua razão, entrega ela para Jesus. E aí nenhum fica com razão. E aí vocês ficam amigos de novo. Aí um olhou para a cara do outro, deu risada e acabou o problema. Diga aí para o seu colega, você tem que ficar parecido com Jesus. Daqui a pouco eu vou voltar a esse assunto. Quem vive em devoção nunca vai querer pregar uma mensagem própria. Ele vai querer que a palavra de Deus na sua boca surta o efeito, porque a palavra de Deus, uma vez enviada, não tornará para trás vazia, antes cumprirá o desígnio para o qual foi enviada. Bom, o nosso roteirista desse excelente livro, inspirado pelo Senhor Jesus, colocou de uma forma muito clara 3 pilares de uma vida devocional eficiente. Diga aí: oração, estudo das Escrituras e jejum. Pois bem, o Salmo 62, se você puder dar um pulinho lá, aliás, Salmo 63, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome eu levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando eu me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Isto é uma vida de devoção. A palavra de Deus é o sustento daquelas pessoas que servem a Deus, e ela é também a resposta para as questões da nossa vida diária. O Salmo 5, lembrado pelo organizador desta apostila, diz assim: pela manhã tu ouvirás a minha voz. Eu tenho um propósito desde muitos anos, eu não sei dizer quantos, que não deva falar nenhuma outra palavra de manhã antes de dizer glória a Deus. Ele aqui está dizendo: pela manhã o Senhor vai ouvir a minha voz. Pela manhã eu vou me apresentar ao Senhor. E eu vou vigiar. Vigiar aí no texto original é vou ficar esperando. Então, de manhã eu me apresento ao Senhor em oração e eu vou ficar esperando. Esperando o quê? Aquilo que o Senhor vai fazer. Porque a minha vida já não é mais dirigida por mim. A minha vida agora é dirigida por Ele. Ao final do dia, quando tudo terminou, as coisas já ferveram, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, então a gente vai para casa. E normalmente, quando a gente está meio nervoso, é difícil dormir. Aquela cartelinha de maracujina que fica na beirada da cama, aquela história toda. E é necessário a gente descansar. Então a gente de novo vai conversar com Deus. Salmo 4, verso 8. Essa foi a oração que eu ensinei para as minhas 2 filhas e que elas oram todo dia, inclusive até hoje a que está casada. Em paz me deitarei
e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Então de manhã Deus me ouve, de tarde Deus me ouve, e na metade do dia? Bom, então a gente tem que entender que uma vida de oração é uma vida constante de oração. Nunca há daqui a pouco eu volto para conversar. Não, é uma vida diária. Atos 17, é um dos textos que eu mais amo. Verso 24. Paulo está conversando com um grupo de gente intelectual. E no verso 24 do capítulo 17 de Atos, ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que existe nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Porque Ele mesmo é quem dá a todos. Diga aí, a vida. Fala aí, a vida. A respiração. E todas as coisas. Deus é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só, de Adão, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Por quê? Nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo usou uma poesia corrente para fazer uma afirmação. Paulo não está só dizendo, o cara falou isso. Paulo está dizendo, é isto. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Então não há lugar para nós fora de Deus. Diga, não há lugar para mim longe de Deus. Então se de manhã ele ouve a minha voz, e se de noite ele ouve a minha voz, durante o dia ele vai continuar ouvindo a minha voz, porque eu estou nele, eu não vivo longe dele, eu não vivo sem ele, não há lugar para mim longe dele. Por isso, crente não tem duas vidas, uma vida secular e uma vida espiritual, uma vida secular e uma vida ministerial. Quem tem duas vidas tem duas caras. Nós temos uma vida só. Vamos falar da palavra de Paulo. A única vida que eu tenho, a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Eu não tenho uma vida lá e outra vida cá. Eu tenho uma vida. E esta vida me faz viver lá ou cá. Mas é uma vida só. Porque eu tenho uma cara só. E quem tem uma cara só é porque aprendeu a viver no altar de Deus em devoção. Então, quer esteja no templo, quer esteja em casa, quer esteja entre os irmãos, quer esteja na fábrica, quer esteja numa reunião do ministério, quer esteja numa reunião de negócios, ele tem uma vida só. Porque onde ele está, ele representa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu me preocupo muito com gente que diz assim, aqui também não tem, mas lá aparece isso. Gente que diz assim, pastor, o lugar que eu trabalho é uma treva pura. Pastor, aquela casa é treva. Pastor, lá é treva. Aí a resposta é simples, o que você está fazendo lá? Porque se você é luz, e luz não fica confortável na treva, porque quando a luz chega, a treva vai embora. E se você está lá e é luz, por que tem treva? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Então diga, eu não tenho duas vidas. Eu tenho uma vida. E a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. Então onde eu estou tem luz.
Onde eu chego tem luz. O que me segue é a bondade e a misericórdia. Às vezes para dentro da fornalha, às vezes para dentro de uma cova de leão. Mas eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom, a vida devocional conduz então a pessoa à alegre companhia de Deus. E esta alegre companhia de Deus o faz descansar, né? E a gente descansa porque depois vai ter próximos enfrentamentos, ou não? No mundo tereis, mas não diz que no mundo tereis só aflições. Tereis aflições, mas não é só aflições. Tem dia de alegria, não é? De refrigério, de descanso. Quando Deus disse para o povo, a minha presença vai com vocês para fazer vocês descansar. E a presença foi com eles para fazê-los descansar. Mas eles atravessaram o deserto. E no deserto não tinha água. Eles atravessaram o deserto, e no deserto não tinha comida. Eles atravessaram o deserto, mas não tinha shopping para comprar roupa ou sapato. Eles atravessaram o deserto, e tinha sol na moleira. Eles atravessaram o deserto, mas a presença de Deus os fez descansar. Quando a coisa aperta, chove comida. Quando o sol está muito castigador, tem um guarda-sol. Quando precisa marchar à noite, tem uma coluna de fogo, dá uma aquecidinha. Não tem shopping para comprar sapato, então o sapato não estraga. Não tem uma loja para comprar uma roupa nova, então a roupa não estraga. É só Deus que faz isso. Olha para um colega e diz, Deus está cuidando direitinho de você, irmão. Trata de ficar alegre, bota um sorriso nesse rosto lindo aí, que Deus está cuidando direitinho de você. Então, de manhã até de noite, tudo converge para o Senhor, porque Ele é o primeiro e Ele é o último. O devocional, então, é imprescindível para o obreiro que busca um relacionamento estreito com Deus. E ele o faz porque ele sabe quem o chamou. Ele não é fruto de um sonho pessoal. Ah, mas não está escrito quem deseja o episcopado, excelente. Está escrito mesmo. Mas você não é fruto desse seu desejo. Quando você lê na Bíblia, bispo, ou presbítero, ou ancião, é tudo a mesma coisa. Quem deseja isso, está desejando coisa boa. Mas não significa que você seja fruto desse seu desejo. Porque aquele que é chamado por Deus, deve obedecer àquele que o chamou. E as suas ações já não são mais próprias da sua inteligência. Porque ele se tornou um instrumento, uma ferramenta. Não basta fazer a obra de Deus. É preciso fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Diga aí, não basta fazer a obra de Deus. É preciso fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Foi por isso que Jesus disse, não me escolhestes vós a mim. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de quê? A fim de quê? Tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então tem muita gente que apresenta fruto. Aqui não tem disso, mas lá tem. Gente que apresenta fruto, mas ele sai do lugar onde deu fruto e o fruto vai embora.
Então o fruto não permaneceu, porque o fruto era dele, não era do Senhor. Quando a pessoa é chamada por Jesus e nomeada por Jesus, ele vai e ele dá fruto, e o fruto permanece. Está claro aí? Eu estava em casa e o Espírito Santo colocou em meu coração uma historinha que eu queria dividir com vocês. 2 Reis, vai lá, capítulo 10. Eu amo o Espírito Santo, ele é maravilhoso. 2 Reis, capítulo 10, verso 28. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. Jeú exterminou de Israel a Baal. Existe um livro que está aí no mercado, escrito por um irmão. O título do livro é assim: Elias, o exterminador de Baal. Tudo mentira. Elias não exterminou Baal coisa nenhuma. Embora tivesse vencido lá os 400, não foi ele que venceu. Porque depois de Elias continua a mesma história. Agora leiam aí, verso 28, capítulo 10. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste à casa de Acabe, segundo tudo quanto era do meu propósito, os teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Ponto. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Diga aí, não basta fazer a obra de Deus. Tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Não está escrito que o evangelho será pregado por disputa, por confusão, e por briga, por futrica, e por inveja. Vai. Mas não basta fazer a obra de Deus. Tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Por isso que ninguém que milita será coroado, se não militar legitimamente. Não pode pegar uma bacia de azeite e derramar na cabeça e diga: a partir de agora eu me torno apóstolo e querubim e serafim, vice-deus, sei lá o que mais. Há que se observar uma linha. Não é? Bom, Jeroboão é aquele sujeito, general do exército, que nos tempos de Roboão, filho de Salomão, estava exilado no Egito. E quando Salomão foi para o além, este Jeroboão voltou para as terras de Israel. E assumiu o comando de 10 tribos e se tornou o rei de Israel. Esse Jeroboão, ao perceber o perigo político que ele corria, porque ele está no norte, no sul está Jerusalém, e todo o país tem que ir para a sede, todo ministério tem que chegar na sede, todo ministério tem que vir lá, para ouvir o líder. O Jeroboão pensou: se esse povo começar a ir muito lá na sede, tudo isso que eu fiz até agora vai cair. O que eu faço? Vou construir um altar.
bonito, e deu um nome bonito, Betel. Betel é casa de Deus. Olha bem para o colega, nem tudo que tem nome de casa de Deus é casa de Deus. E aí ele botou um bezerrinho lá. E disse para o povo: pessoal, ninguém mais precisa ir para a sede, não. A gente vai continuar crente aqui do nosso jeito. Aqui não tem disso, estou falando de lá da minha região. E aí, Deus não gostou da história. E quando Deus não gosta da história, Ele resolve mandar alguém lá para conversar com a turma. Pessoal, vamos lá, vamos melhorar, né? E Deus mandou um servo dele, que não tem nem nome. E vai lá o rapaz, e Deus diz para ele: ó, quando você chegar lá nessa terra, não come pão, não bebe água, você vai e fala o que eu mandei falar e volta, tá bom? Tá bom? Tá tudo certo? Ok, vai lá. E vai lá o rapaz todo empolgado, obreiro novo. Vai, chega lá no altar de Betel, aponta para o altar e diz: ei, pessoal, isso aí está tudo errado. Deus não está nisso aí, não. A mão de Deus vai pesar aí. Daqui a pouco o rei ficou nervoso e foi apontar o dedo, sei lá, para pedir para alguém pegar o rapaz ou coisa parecida, e a mão do sujeito não ficou seca. E ele ficou todo nervoso: meu Deus, o que aconteceu comigo? Ô profeta, vem cá, desculpa aí, ora por mim. Né? E a mão voltou para o lugar. E ele deu um sinal, o altar rachou lá, caiu assim, aquela história. A famosa história do profeta novo com o profeta velho. Rapaz, sai dali, já falou o que tinha que falar. Ele foi lá, naquele povo lá, para dizer: pessoal, vocês têm que ir para a sede. Só isso, não era muita coisa. Mais 10 minutos, é isso? O profeta velho descobre. Olha bem para o colega, tem uns profetas esquisitos. Descobriu. Porque esse povo, tem gente que descobre tudo, gente. Esse sabe tudo, parece que tem uma rede de informação, né? Descobriu. Foi para o caminho que o rapaz estava indo. Parou o rapaz e disse: pessoal, tudo bem, como vai? Que alegria, a gente é irmão, é do mesmo time. A gente faz parte do mesmo grupo. Também sou profeta igual você. Tenho mais experiência. Quer ver o meu cartão de membro? Que número? Você está começando agora. Vamos lá para casa tomar uma aguinha, refrescar, comer alguma coisa. Um profeta novo disse: oh, desculpa aí, mas é que eu tenho uma instrução, que eu não devo comer pão, nem beber água aqui. Leva mal não, mas eu vou seguir. Não, rapaz. Você sabe com quem você está falando? Você conhece a minha história, minha biografia? Deus falou comigo hoje mesmo, falou que era para falar com você, para você ir lá. Olha bem para o colega, tem algumas advertências na Bíblia que a gente precisa prestar atenção. Importa mais obedecer a Deus do que ao homem. Deus falou para não comer, não come, uai. Tem gente que tem um espírito de glutonaria, não pode ver comida na frente, é uma luta. E vai lá e come pão, tá? Daqui a pouco o homem... Deus também tem umas coisas, né? O mesmo homem que fez aquela lambança toda, na mesa diz: assim diz o Senhor: porquanto você foi rebelde, comeu o pão quando eu falei para não comer, e bebeu quando... então o leão vai te pegar. E o leão pegou. Então, irmãos, esse é o Jeroboão dessa história. É aquele sujeito que procura arrumar um meio, uma forma de separar o povo.
Jeú, a palavra Jeú, quer dizer, ele é o Senhor. Se ele é o Senhor, quando a gente chama alguém de Senhor, implica em dizer que a gente tem que obedecer, porque ele é Senhor. Não é? Então não basta fazer a obra de Deus, é preciso fazer do jeito de Deus. O Salmo 81, vocês todos conhecem, verso 13, é uma reclamação, uma lamentação de Deus, ele dizendo: se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos, colocaria a minha mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-ão sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E o verso 16 diz: e eu o sustentaria com o trigo mais fino, e com o mel destilado da rocha. O problema é que quem não tem uma vida de devocional constante, tem dificuldade de obedecer a Deus. E porque tem dificuldade de obedecer a Deus, acaba sofrendo consequências dessa sua dificuldade de obedecer. Jeú foi ungido por Deus para um propósito bem claro. Quando Elias estava dentro da caverna, Deus deu 3 ordens para ele. Volta pelo teu caminho, vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Eliseu, profeta, no teu lugar. 3 missões. A primeira missão de ungir Azael, rei da Síria, ele fez. A segunda de escolher Eliseu e prepará-lo, ele também fez. E a de Jeú, não. Embora Deus dissesse para ele fazer isso na caverna. O Elias foi para o céu. Aquela historinha da carruagem, foi para o céu. Quem ficou no lugar dele? Eliseu. O Eliseu passou o tempo. Um dia ele chamou uns alunos da escola teológica. Pegou um rapaz mais agitadinho, daqueles que gostam de correr. Falou: vem cá, meu filho. Vai lá em tal lugar assim, assim, o Jeú está lá. Entra no quarto sozinho. Derrama o azeite na cabeça dele. Diga para ele que Deus escolheu ele para ser rei, para ele acabar com a casa do Acabe. Depois você mira a porta e rapa fora, senão vão te matar. Vê se não está escrito aí. Então, tem missões que a gente recebe, que é de deixar o carro ligado, na esquina. Essa é uma delas. Né? Então, esse Jeú foi escolhido por Deus para um propósito bem definido. 2 Crônicas 22, verso 7. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Então Deus ungiu com um propósito muito bem definido. Mas tem gente que, tal como Jeú, recebe a orientação para fazer alguma coisa, mas se acha tão bom que quer fazer mais do que lhe foi pedido. E o fazer mais do que lhe foi pedido parece bom, porque a Bíblia diz que aquele que só faz o que é mandado não passa de inútil. Mas o problema é fazer o que não é mandado do jeito errado e ainda contrário à orientação. Esse aqui é o problema. E aí, esse Jeú, e por que falar tanto desse Jeú, né, num estudo de devocional? É que a falta de uma vida devocional faz a gente perder tudo que Deus deu. Quando você lê o livro de Oséias, capítulo 1, verso 4, Deus está dizendo assim, que o profeta Oséias foi, arrumou uma namorada, casou com ela, tal da Gomer, teve um filho com ela.
E Deus disse para ele assim: bota o nome desse filho de Jezreel. Jezreel. Por quê? Porque daqui a pouco vou visitar o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino de Israel. Então Deus ungiu, e Deus está dizendo: daqui a pouco eu vou tirar. Por quê? Porque ele quis ir além do que deveria. Olha para o colega e diga: fica esperto. O que é que Jeú fez de tão grave a ponto de Deus falar isso dele? Número 1, não teve cuidado de fazer com todo o coração o que deveria fazer na obra de Deus. É maldito quem faz a obra de Deus relaxadamente. Mas pior, é pior aquele que quer fazer a obra de Deus sem ter sido chamado para aquilo que está fazendo. O homem que deu mais dor de cabeça para o Neemias morava dentro da igreja, do templo, num quartinho do lado da tesouraria. Vê se não está escrito isso na sua Bíblia. Tinha lá Tobias, Sambalate. Dá uma olhadinha. Morava dentro da igreja. Por quê? Às vezes a pessoa toma para si coisas que Deus não chamou para fazer. E a nossa mão só pode pôr onde Deus quer que a gente ponha. O Davi está trazendo a arca da aliança para Jerusalém. E o boi tropeçou. Também tem cada boi, né? E o rapaz vai e bota a mão na arca. E Deus matou ele. Davi entrou em depressão. O raio de Deus partiu o rapaz no meio. E Davi foi orar e pesquisar e aprender que ele tinha que carregar a arca de Deus. O que ele estava fazendo era certo, mas estava fazendo do jeito errado. Porque quando Deus falou com Moisés como é que ia ser a arca, chamou lá o rapaz, como é que ia ser, deu o projeto direitinho, Deus botou 4 argolinhas. E falou: aqui tem que passar uma vara. E aí põe a vara e bota no ombro do sacerdote. O jeito de carregar é esse. Mas por quê? Eu sei lá, ué, Deus inventou esse jeito, tem que ser desse jeito. Quando você lê como é que montava e desmontava o tabernáculo, a família tal vai ganhar tantos bois, a família tal ganha o carro, a família tal ganha... E o que carrega a arca? Esse não ganha nada, esse carrega nas costas. Está escrito aí na sua Bíblia, só ler. Tem alguns que falam: mas por que para mim é tudo mais difícil? Sei lá, pergunto para Deus. Mas daqui a pouco Davi descobriu, foi lá e disse: bom, agora vamos fazer direito. Aí, 7 passos, faz um culto. 7 passos, faz um culto. Eu sei lá quanto tempo deve demorar isso, mas ele fez do jeito certo. Por quê? Não basta fazer a obra de Deus, tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Tá certo? Amém? Então vamos lá. Então, primeiro, ele não teve cuidado de andar com todo o coração na lei de Deus. Segundo, apoiou o pecado do Jeroboão. Jeroboão tinha dividido, criou lá a nova sede lá em Betel, aquela história toda que vocês conhecem. E interessante é que o excessivo zelo, sem entendimento, conduziu ao pecado. E terceiro, ele não se insurgiu contra os cultos do bezerro lá em Dan e em Betel. Ele falava dos problemas de Acabe, mas ele estava num problema pior do que o de Acabe. Então, Jeú foi um homem de grandes ideias, de uma administração primorosa, porém com uma vida espiritual problemática, porque ele estava longe do altar de Deus, e obreiro não pode ficar longe do altar de Deus. Obreiro não pode se apartar da oração. Obreiro não pode se alongar da palavra. E obreiro tem que exercitar e se fortalecer no jejum. Então,
Jeú teve um reino bem desenvolvido, com entusiasmo, mas o destino foi ruim. Ele eliminou o culto de Baal à força, mas no lugar disso, ele aprovou o culto do bezerro. Às vezes, a gente tem que pensar um pouco. Na igreja, normalmente, quem promove coisas esquisitas são aqueles que se destacam. Quando Moisés disse para Deus que não sabia falar direito, que o negócio não era bom para ele, que ele não era um bom pregador, aquela história toda, Deus falou, tá bom, o Arão vai ser o profeta no teu lugar, você fala para ele, ele fala para o povo, tal. Então quem falava com o povo era o Arão. Quem dava a bênção araônica, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante sobre os seus... Aquela bênção araônica, todo mundo conhece. Era o Arão. Quem é que recebia oferta? Era o Arão. Quem é que tinha roupa bonita? Era Arão. Tudo Arão. Aí Moisés vai para a montanha, o Arão faz o bezerro. Não é? Então a gente tem que ter um pouco de zelo, cuidado. Não é porque alguém prega bonito que Deus o chamou. Às vezes ele prega bonito porque ele está fazendo aquilo que o outro mandou ele fazer. Então, onde é que está o problema? Jeú não seguiu a Deus de coração. Fazia as coisas de Deus, mas o coração não era reto. Ele executou justiça aos seus próprios olhos. Se orgulhava do zelo que ele tinha, da santidade. Olha como eu sou zeloso de Deus. Aliás, foi isso que ele falou. É reto o teu coração para comigo, como é reto o meu coração contigo? E o homem disse, não, é reto. Então dá a mão aqui, sobe no meu carro. Sobe aqui para você ir ver como eu sou zeloso de Deus. É essa a expressão. E eles chegam no lugar, junta toda a profetaiada de Baal lá, aquele sacerdote tudo, arruma a turma lá, mata aquela turma toda. Zeloso, eu sou zeloso de Deus. Tem gente que acha que ser zeloso de Deus é matar os outros. Não é? Então, ele louvou a Deus com os lábios, enquanto o coração adorava os bezerros do Jeroboão que dividiu o trabalho. Então, muita gente faz um grande trabalho, mas se perde, porque se afasta do altar de Deus. E quem vive no altar de Deus, não se entrega ao pecado. Quem vive no altar de Deus, não se entrega ao pecado. Então, há pessoas que são chamadas para servir com um propósito determinado, em alguma esfera, né, da obra, mas se sentem no direito de extrapolar, de modo a apoiar aqueles que se envolvem em coisas que não se deviam envolver. E ele fez coisas boas, como derrotar Jorão. Ele foi responsável por exterminar a casa de Acabe e Jezabel. Ele exterminou a Baal de Israel, mas o seu coração não era reto. Ele continuou com aquele coração do Jeroboão. Aquele coração de gente que fica procurando defeito para arrumar uma desculpa, para fazer um altarzinho particular e dizer, vou fundar o meu próprio ministério. Então, aqui não deve ter, mas lá na região leste de vez em quando aparecem uns caras desses. É o retrato do crente zeloso que se afasta da vontade de Deus, pensando que está tomando as decisões certas, mas não consulta Deus. Eu ensino a igreja lá o seguinte, tudo que você vai fazer, na última frase coloque em nome de Jesus. Se combinar, faz, se não combinar, não faz. Estou com vontade de dar um tapa na cara de alguém, em nome de Jesus, combina? Não, então não faz. Estou com vontade de chutar a canela de não sei quem, em nome de Jesus, combina? Não, então não faz. Então se você colocar essa frase no final de tudo que você vai decidir, se combinar faz, se não combinar não faz.
Estou com vontade de fundar o meu próprio ministério, vou dividir a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, mas eu vou dividir em nome de Jesus. Combina? Não, então não faz. Simples assim. O problema é que quem anda fora do altar de Deus, se esquece do compromisso de Deus. Catuca o vizinho, ninguém entendeu tudo, né? Então, 2 Reis capítulo 10, verso 15, diz que ele partiu dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro, o saudou e perguntou: o seu coração é reto comigo, como o meu coração é reto contigo? Ele disse: é claro que é reto. Então sobe aqui, me dá a tua mão, e você vai ver como é o meu zelo pelas coisas de Deus. Tem gente que é tão zeloso, que sai murmurando. Eu sou muito zeloso, então porque eu sou zeloso eu preciso matar alguém falando mal dele. Porque se ele fosse crente igual eu sou crente, eu não fazia aquilo. E daqui a pouco virou um fermento lascado. Não é? Então, há muitas pessoas chamando os outros e convidando os outros: vem comigo, porque aí você vai ver o que é zelo pelas coisas de Deus. Vem comigo que você vai viver o que é santidade. E essa santidade está disfarçando alguém que quer dar flechada no coração do outro. Pergunta para o seu colega: você entendeu isso, irmão? Então é preciso observar uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de submissão a Deus. Quando um desses zelosos encontra um outro zeloso, aí é que vira um balaio de gato. Porque um que é muito zeloso encontra outro que é zeloso, já se arrumam ali para fundar um negócio novo. E daqui a pouco aquele que arrumou confusão, pega aquele outro zeloso e diz: bom, ele é zeloso, mas eu sou mais do que ele, então arruma outro. E aí vai enganando e sendo enganado. Perfeito? A soberba precede a ruína. Por isso, a vida de jejum e oração é imprescindível para um obreiro. Quando este jejum se torna um marketing, a ruína é pior, como diz o livro de Isaías, capítulo 58. Porque lá está escrito: vocês fazem jejum para dar soco na cara do outro, para dizer quem é mais crente que o outro. É esse jejum que eu aceitaria? É isso alguma coisa agradável perante mim? Não. O jejum que me agrada é desatar a ligadura, desprender quem está no cadeado, dar comida para quem. Esse é o que me agrada. É dizer mais ou menos assim: se você escutar um cara dizendo: vem para cá que eu estou há 40 dias de jejum para comprar a tua briga, rapa fora, que dali não sai nada que presta. Entenderam bem, sim ou não? Qual seria o problema desse crente tão zeloso? Ele fazia tudo pelo zelo que tinha, imaginava estar fazendo certo, se orgulhava disso, mas o coração estava longe de Deus. Romanos capítulo 10, verso 1, Paulo está dizendo assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus que eu faço por Israel é para a salvação deles, porque eu dou testemunho a vocês que eles têm zelo de Deus. Verso 2: mas é um zelo sem entendimento. Não basta ter zelo, tem que ter um zelo com entendimento. Essa é uma boa razão para o obreiro ter uma vida devocional. 2 Coríntios capítulo 7 mostra o zelo acompanhado de constrição, de elogios, de indignação, de temor e de saudade. E, salvo melhor juízo, de pureza. Mas aponta crentes agravando outros crentes.
por causa de um pedido de oferta que o pastor fez, que era para ajudar os irmãos lá da Judéia. Os irmãos da Judéia estavam passando uma situação difícil. O Paulo faz uma coleta entre as congregações, começa no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de 2 Coríntios. E na igreja de Corinto arrumou uma confusão por causa disso. Então, o zelo sem entendimento só traz confusão. Tem gente que é muito zeloso e fica procurando defeito em todo mundo. E ao procurar defeito em todo mundo, se esquece do próprio defeito. Tá certo? Tá certo? Pois bem. Paulo, contando o testemunho dele pessoal, Filipenses, né? Capítulo 3, do verso 1 até o 10 por ali, Paulo vai dizer assim: eu poderia me gloriar na carne, porque eu conheço muito, sou hebreu de hebreus, sou fariseu segundo a lei, e sou zeloso, perseguidor da igreja. Zeloso perseguidor da igreja. E ele vai discorrer sobre essas condições todas dele. E aí ele diz assim: tudo que eu tinha, eu resolvi fazer isso esterco. Todo mundo sabe o que é esterco. Para que eu possa ganhar a Cristo. E que eu seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Em outras palavras não basta ter zelo como eu tinha, eu preciso me converter. Olha bem para o colega e diga: tem crente tão zeloso? Não, gente, fala pelo amor de Deus, me ajuda. Que precisa se converter de novo. Diga: aqui em Santo André não tem. Diga: o pastor está falando lá de São Mateus. É muito zeloso, mas precisa se converter. Vocês dão licença de eu contar um testemunho? Acho que uns 2 minutos. Eu era pastor na Barra Funda antes de vir para cá. E Deus começou a abençoar a igreja, e a gente fazia ceia na rua. CET fechava, porque não cabia na igreja. Mas aí Deus começou a abençoar muito, e muita gente se convertia, mas não ficava ninguém. Eu ficava preocupado com aquilo. Um dia eu estou no púlpito, e umas 20 e poucas pessoas vieram para frente, e aí tinha uma salinha, tinha uma senhora lá que levava a turma para a salinha. E ela já dava a doutrina lá. E a turma... Eu acabei descobrindo, chamei a mulher para conversar. E falei para ela: o dia que eu ver a senhora dando doutrina de novo para esse povo, eu vou te suspender da comunhão. Ela ficou brava, que Deus chamou, que não sei o quê, que Deus tinha dado para ela o ministério não lembro agora, da exortação, tal. Eu falei: pois bem, se fizer de novo, já sabe. O marido dela chega, bravo que só. Alterou a voz, falei: irmão, baixa a voz. Eu era mais novinho. Ele levantou a voz e falou: está suspenso. Suspendeu de novo a voz e falou: está excluído. Esse irmão saiu de lá, batendo a cabeça: meu Deus, agora estou amaldiçoado. E o pastor me amaldiçoou, vou para o inferno. E ficou lá embaixo na porta da igreja. E umas 2 horas depois, o irmão Cilso era o tesoureiro. Entrou lá, bateu: pastor, está mais calmo? Estou, irmão. Bom, está lá embaixo, ele vai morrer, pastor. Ele vai morrer. Mas o que é? Não, ele disse que o senhor excluiu, ele está amaldiçoado, vai para o inferno. O senhor não quer receber ele, pastor? Ele está mais humilde, ele vai. Traz ele aqui, ele trouxe. Pastor, o senhor dá licença? Pois não, irmão. Pastor, me perdoa. Tá bom, meu filho, está perdoado, Deus te abençoe. O senhor perdoa mesmo? Perdoei, irmão. Aquilo que eu perdoei diante de Cristo. Oh, glória a Deus. Saiu, chamou a mulher dele: escuta o pastor.
Conversei com ela. Falou, pastor, então o senhor me ensina? Ensino. Demorou um pouco, aprendeu. Virou a melhor evangelista da igreja. Precisava ter um choque. Queridos, há muita gente que é zelosa, mas precisa se converter. E às vezes para se converter, precisa de um choquezinho. E Deus é tão bom que às vezes usa a gente. Não é sempre não, mas às vezes Ele faz isso para dar uma apertadinha. Jeú era um homem muito zeloso, mas ele não cuidou da sua vida devocional. Segundo Reis capítulo 10, verso 31, diz que não teve cuidado de andar com todo o coração na lei do Senhor, o Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, aquele lá do altar de Betel, que fez pecado. Ele era zeloso, mas estava envolvido com quem divide igreja. Não vai dar certo isso. Tá certo? Então, Deus corrigiu o profeta Elias, quando o profeta Elias disse para Deus assim, Senhor, eu sou tão zeloso pela tua obra, que fiquei sozinho, mataram todo mundo, só tem eu de crente aqui. Elias disse isso para Deus, só sobrou eu, acabou os crentes tudo. Deus falou, rapaz, você não sabe nada, eu reservei 7.000 lá, enquanto você está escondido na caverna, eles estão comendo da comida que o rei come lá, você está achando que isso é o quê? Olha para o colega e diga, Deus sabe mais do que a gente, Deus sabe mais do que a gente. Tem muita gente dizendo para Deus, Deus, o Senhor sabe o meu coração, todo mundo errado, só eu que estou certo. Faça-me o favor. Meu pai dizia, a gente era tudo pequenininho, o pai dizia assim, quando todo mundo estiver errado, só você estiver certo, se interna. Se interna, você está com um problema. Então, quem mantém uma vida devocional diante de Deus, descobre que não é o único crente da história. Quem vive no altar de Deus, sabe que não é o melhor crente do mundo. Que não é o mais santo de todos. Você não é o único zeloso por aqui, nem é o mais crente de todos. Tem gente que não se dobra ao pecado, permanece no seu lugarzinho. O que Deus disse em Deuteronômio 10, verso 12? Vocês conhecem de cor. Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que andes nos seus caminhos, ames a Ele e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com a tua alma. É isso que Deus pede. Então, obedecer de todo o coração é se submeter à vontade de Deus, a ponto de primeiro ter devoção ao Senhor e descobrir que as coisas de Deus têm que ser feitas do jeito de Deus. Esta é a razão para a gente pensar numa vida devocional para obreiro. Pois bem, Paulo levava isto muito a sério, e ele ensinou a igreja sobre isso. Se você puder, vai lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 22. 9, 22. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar algum, ou alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante do Evangelho. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem isto para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar uma incorruptível. Pois eu assim corro, não
como a coisa incerta. E assim eu combato, não como batendo no ar. Antes, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, vírgula, para quê? E aí é que está o ponto. Pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então não basta eu fazer as coisas de Deus, eu tenho que cuidar de mim. É por isso que Paulo disse para o obreiro mais novo: tem cuidado de ti mesmo, vírgula, e da doutrina, ponto e vírgula, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então não basta salvar o que ouve, você tem que se salvar. Olha para o colega e diz: entendeu bem? Então, eu não posso ficar me orgulhando, dizendo: olha. Eu não posso ficar reprovado depois de salvar um monte de gente. É aquela historinha de Jesus. Jesus chega lá e diz assim: bodinho para cá, ovelhinha para lá. Aí ele olha para os bodinhos e diz: show, vai. O bodinho vai dizer: mas espera aí, Senhor, no teu nome nós profetizamos. Quem profetiza não é crente? Às vezes obreiro. No teu nome nós expulsamos demônios? No teu nome nós curamos doentes? No teu nome. Meu nome? Nem conheço você, vai. Olha bem para o colega e diga: tem um montão de gente fazendo as coisas de Deus, em nome de Jesus, vendo as coisas acontecer, mas Deus não está nem aí com ele. E naquele dia isso vai dar um rolo, porque ele vai dizer: eu fiz no teu nome, meu nome eu não te conheço. E onde é que a gente vai conhecer ao Senhor? Oséias capítulo 6, vocês conhecem o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, aquela chuva seródia que rega a terra. E Deus pergunta: o que eu vou te fazer, Efraim? O que eu vou te fazer, Judá? Porque a sua beneficência é como uma chuva de manhã e como o orvalho da madrugada. Ela vem, rega e vai embora e acaba. Aí chega no verso 6: por isso eu os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca eu os matei. Os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus muito mais do que holocausto. Altar, vida devocional, palavra, oração, jejum. Na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é assim? Pois bem, e se temos certeza que ele nos ouve, temos a certeza que ele vai conceder aquilo que nós lhe pedimos. Pois bem, o que a gente faz então? Se a gente pede alguma coisa que não é vontade de Deus, Deus não dá. Se a gente olhar isso, a ótica do Salmo 37, verso 4, lá diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então tudo que você pedir, segundo o teu coração, Deus vai dar. Mas lá está dizendo que se orar e não for da vontade dEle, não vai dar certo. Então como é que eu vou? Tem contradição na Bíblia? Não. É que essa palavra deleitar do Salmo 37 é a mesma palavra para brincar. Brincar. É a brincadeira do filho com o pai. Brincar. Quando um filho brinca com o pai, o filho descobre quem é o pai. O filho,
menininho, vem brincar de luta e daqui a pouco ele dá um chute onde não deve dar e o pai fala, assim não, filho. Não é? Ou ele está fazendo alguma coisa, filho, desse jeito papai não gosta. Então o filho vai crescendo com a intimidade do pai, sabendo o que o pai gosta e o que o pai não gosta. É exatamente isso que o texto está dizendo em 1 João. Você vai ter tanta intimidade com teu pai, porque você se relaciona com ele, de tal forma, com uma amizade tão próxima, que você sabe o que ele gosta. E se você sabe o que ele gosta, você vai orar, segundo as coisas que ele gosta, segundo a vontade dele. E se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos concede. O meu pai odiava abacate. Então eu nunca ia oferecer abacate para o meu pai. Por quê? Porque eu cresci sabendo que meu pai não gosta de abacate. É este relacionamento que Deus espera de nós. E esse relacionamento é o relacionamento do altar. Porque Deus não quer conosco uma relação de troca. Deus não quer conosco uma relação de negociante. Ele quer uma relação conosco de pai e filho. Se nós tivermos uma relação de pai e filho, nós vamos conhecer o pai. E conhecendo o pai, nós vamos orar segundo a vontade do pai. Está claro aí? Cultivar a comunhão em santificação promove em nós a autoridade espiritual. Porque não basta falar. A palavra autoridade é diferente da palavra poder. A palavra autoridade é a condição de falar com legitimidade. E a palavra poder é instrumento da autoridade. Poder é instrumento da autoridade. Se o poder é instrumento da autoridade, não basta ter poder. Tem muita gente buscando poder. Tem um guarda, uma metralhadora, em pé, e você está de caminhão. E o guarda fala, para. E você diz, eu vou passar por cima. Ele a mira bem na sua cabeça. O que você faz? Para. Porque ele tem autoridade, ele está fardado, e ele tem o poder de fazer você parar. Perfeito? Tem muita gente preocupada com o poder. E o que Deus quer que a gente tenha é a autoridade. Eu dou a vocês autoridade, portanto vocês vão e façam aquilo que vocês deveriam ter feito lá no Éden. E para que vocês vão com esta autoridade, eu lhes dou poder para pisar serpente, escorpião, tarará, tarará, tarará. Esse é o poder. Há muita gente apegada ao poder, longe da autoridade. E a autoridade se consegue, eu lembro quando eu era criança, joelho no chão, jejum e oração para vencer toda tribulação. Diga aí, joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Então a autoridade é no altar de Deus. Por isso a vida devocional, porque não basta ter poder. Está gente cheia de poder, mas não tem autoridade. E qualquer que milita não será coroado se não militar legitimamente com autoridade. Perfeito? Então, a obra de Deus requer uma dedicação à causa de Cristo. A igreja de Antioquia, quando enviou os 2 obreiros, está aí na sua apostila, eles estavam orando e jejuando, e então impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Quando você lê Jesus falando em João 15, verso 16, vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês. E nomeei vocês para vocês irem e vocês derem fruto, para que esse fruto permaneça, a fim de que, com o propósito de, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai conceda. Então, o nosso Senhor, que aquele tempo que esteve aqui, tinha pouco tempo,
agenda apertada, ele mantinha uma vida de oração. De manhã, Marcos capítulo 1, verso 35, está aí na sua apostila. De noite, João capítulo 7. João capítulo 7 é interessante. Termina, o capítulo 7 de João, está narrando uma reunião do ministério onde a turma quer matar Jesus. Reunião do ministério que quer excluir Jesus e matar ele. Capítulo 7 de João. O último versículo de João, capítulo 7, é o verso 53. Está escrito assim: e todos foram para sua casa. Esse é o último versículo. O capítulo 8 abre assim: mas Jesus foi para a montanha orar. E de manhã bem cedo ele voltou ao templo. E quando ele estava no templo, a multidão se reuniu para ouvir o seu ensino. E então os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério. E disseram para ele: Moisés mandou matar, o que o senhor fala? E aí o texto vai dizer assim, que eles faziam isso para o experimentar, para pegar ele numa armadilha. Jesus então baixou e começou a escrever no pó. Porque Jesus acha mais interessante escrever no pó do que ficar ouvindo gente que ao invés de ir para casa dormir, fica procurando o pecado dos outros. Então, porque quem procura acha. E aí traz a dona lá. A dona estava tudo errada. Mulher infeliz, fez um negócio torto, tudo esquisito. Aí está lá escrevendo na areia. E aí a Bíblia diz assim: e eles insistiram. É assim que está escrito. Insistiram. Aí Jesus se levantou e falou: tá bom, pode matar. A lei não manda matar? Mata. Está tudo certo. Pode tacar pedra nela. Só tem uma coisa: você tem que ser melhor do que ela. Pronto. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se é melhor do que ela, mata ela. Está tudo certo. E aí a Bíblia diz que saindo dos mais velhos até o mais novo, foi todo mundo embora. Olha bem para o colega e diga: a gente precisa ter um pouquinho de instrução de Jesus. Quem anda perto de Jesus sabe que não é melhor do que ninguém. O único que podia dar pedrada na cabeça dela era Jesus. E aí Jesus disse assim: cadê todo mundo, mulher? Não, ninguém ficou aqui não, foi tudo embora. Então tá bom, também não te condeno agora. Menina, cuidado, não peca de novo não. Pode ser que da outra vez eu não estou aqui, você vai. Olha bem para o colega, entendeu bem isso? Então há um perigo enorme de exercer o ministério longe do altar. Lucas capítulo 12 diz que quando vocês forem conduzidos à sinagoga, aos magistrados, tá, vocês fiquem tranquilos, porque naquela hora o Espírito Santo vai colocar na sua boca aquilo que vocês devem falar. Então quem vive no altar de Deus, ele sabe que a palavra não é dele, que a mensagem não é dele, ele é um instrumento de Deus, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Não dá mais. Eu queria só dizer a última frase. É que já deu. A última frase é assim: quando a gente lê as Escrituras, percebemos que os grandes líderes nunca descuidaram da vida devocional. Porque quando a gente busca a vida devocional, a gente prioriza as coisas de Deus. E o que é jejum, pastor? Jejum não é só parar de comer. Jejum é estar tão envolvido no altar da oração, que nem a comida te tira dali. Entenderam bem? Jejum é estar tão envolvido no altar da oração, que nem a comida te tira dali. É dizer mais ou menos: eu vou estar tão envolvido aqui, que não vou parar para comer. Deus abençoe.